Vão chegando, vão chegando, vão chegando. Bom, eu resolvi fazer uma live porque a última pergunta que eu respondi agora, eu achei ela mas tão importante que eu resolvi fazer um vídeo, e o vídeo do Instagram, ele me permite pouco tempo, então eu resolvi fazer uma live mesmo para falar sobre isso. Inclusive, eu sei que várias pessoas vão me criticar e etc, mas essa é a minha opinião e é o que eu faço com o meu dinheiro. Então, assim, eu acho que se eu tenho essa opinião e é assim que eu invisto o meu dinheiro, enfim, maior convicção nessa opinião eu não poderia ter do que botar o meu próprio dinheiro investido dessa maneira. Então é sobre isso que eu queria falar. A pergunta que foi feita foi se valia a pena colocar numa previdência de small caps para o longuíssimo prazo. Bom, small caps, ok, acho uma partezinha do patrimônio. Pro longo prazo, show de bola, ações, qualquer uma, eu sempre falo que é longo prazo. Por quê? Basta vocês pensarem, a gente já teve ciclos de queda da bolsa, que, por exemplo, pode entrar um governo que seja menos market friendly para o mercado, menos amigável ao mercado de ações, né? Faça medidas na economia que não sejam tão prósperas para o mercado financeiro e para as empresas, e um governo pode durar 8 anos. Então, para a pessoa não ter que vender no meio de uma fase ruim do governo, por exemplo, de um governo que não seja bom para ações, ela precisa ter esse horizonte de tempo mais longo ao investir em ações. Então, longo prazo, correto, sempre longo prazo para ações, tá? Mas o que eu não concordo e eu não faço com o meu dinheiro, e essa é a minha opinião, que alguns não vão concordar, mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu tenho essa opinião e o porquê que eu invisto meu dinheiro dessa forma. E aí, quem concordar comigo, concorda. Quem não concordar, faça o que quiser. Nossa, eu fiz um arranjo aqui muito estranho, porque eu estava sem bateria, mas achei muito importante pegar o gancho e falar. E aí, pessoal? Vão chegando aí, vão chegando. O Rodrigo falou, não vai acontecer isso porque o Bolsonaro vai ganhar. Mas o meu ponto aqui não é nem desse... Não, o meu ponto aqui que eu quero falar pra vocês, tanto faz, tá? Se vai ganhar Lula, se vai ganhar Bolsonaro, de verdade, né? Esse ponto que eu vou falar independe de quem vai ganhar. E eu também, de verdade, eu acredito, na minha opinião, que não vai fazer muita diferença quem ganhar para as ações, tá? Eu acho que outros fatores são mais importantes para as ações do que esses dois candidatos aí que estão liderando o pódio, o ranking, né? Qualquer um desses dois, para mim, eu acho assim que nenhum deles me põe medo como investidora de ações, tá? Isso que eu quero dizer. Então, tanto faz. Bom, mas voltando ao assunto principal que eu tava falando, sobre a pergunta, né? A pergunta foi: o que eu acho de investir em previdência privada de small caps para longo prazo? Small caps gosto, desde que um percentual adequado ao risco. Longo prazo, sempre para ações. O que é que eu não faço? Invisto em fundo de previdência, tá? Por quê? Porque eu respondi isso com outra pergunta, né? Quando a gente está investindo num fundo, a gente tem taxas de administração. Dependem do fundo, né? Os fundos aí de multimercados e os FIAs geralmente tem uma taxa de administração de 2%, alguns é até maior, as outros têm taxa de performance de 20%. Agora, se você pegar 2% do seu patrimônio todo ano, e a gente tá falando de longo prazo, então se a gente tá dizendo que o cara vai deixar 10 anos o dinheiro investido, vocês facilmente façam a conta de quanto que é 2% sobre o patrimônio total vezes 10 anos. Então, quando a pessoa consegue investir diretamente em ações, em renda fixa, né, sem ter que pagar essa taxa de administração, ela já larga na frente, porque ela não vai pagar a taxa de administração do fundo, tá? Aí você vai me dizer assim, mas aí pra pessoa fazer isso, ela tem que entender de ações. Mais ou menos, né? Ela tem alguns caminhos. Ou ela pode comprar um ETF que replica um índice como o índice Small Caps.
Se eu não tivesse tempo para ficar o dia inteiro estudando ações, que é o que eu faço com essa cara aqui, essa é a cara de uma pessoa que está na frente do computador desde cedo de manhã fazendo planilha, relatório, valuation, não é uma pessoa que estava na rua enfeitada, mas uma pessoa que estava estudando. Se eu não tivesse esse tempo que eu tenho, eu provavelmente investiria em ETFs. BOVA 11, Small 11, por quê? Porque eles replicam os fundos, tá? E eles replicam os índices de mercado, como por exemplo o índice Small Caps, o índice Ibovespa, e eles têm taxas muito, muito menores, tá? Eu investiria, se eu não tivesse tempo de escolher as minhas ações, nisso. Hoje em dia, vocês têm uma infinidade de casas de análise, de research, com indicações de carteiras, né? Então, tem aí a Speech, a Empíricos, a Eleven, eu tô falando dos concorrentes aqui, e tem a Cristiane, que também tá fazendo esse trabalho de forma independente e autônoma. Vocês vão ter que pagar, isso não é de graça, todas elas, né? Ninguém trabalha de graça. Cobram uma mensalidade e aí vocês façam a conta. Nas minhas contas, considerando a economia de imposto de renda, que eu já vou falar para vocês, e a economia da taxa de administração, se você tem aí a partir de uns 50 mil investidos em ações, já vale muito a pena pagar um research, no meu cálculo, na minha opinião, tá? Mas, como eu disse, tem outros caminhos. Você poderia investir num ETF. É o que eu faria se eu não investisse, se eu não tivesse tempo para pesquisar todas as ações, tá? E aí, tem outro benefício. Além da taxa de administração, tem o benefício do imposto de renda. No Brasil, se você vende até 20 mil reais por mês em ações, você não paga imposto de renda. Quando você coloca num fundo de investimentos, não tem choro, não tem escape, você vai pagar imposto de renda sobre o ganho, tá? E nas ações não, se eu comprei uma ação, ela dobrou, né? Eu ganhei 100% e eu vender 20 mil reais por mês, 19.999 mil reais por mês, eu não pago nada de imposto de renda. Então, é um benefício muito grande para a pessoa do varejo, né? Que não vai, talvez, vender, não precisa vender mais de 20 mil reais por mês. É o meu caso hoje em dia. E eu tenho esse benefício de não pagar imposto de renda que eu não teria num fundo. Também não tem, por mais que tenha uma eficiência em investir em PGBL e VGBL, você ainda assim vai pagar imposto. Muda? Tem um certo benefício? Tem, mas vai pagar igual, tá? E vendendo 20 mil reais de ações por mês, não vai pagar, tá? Não vai precisar pagar, mesmo que tenha um lucro grande. Então isso é um benefício incrível, tá? E aí, muitas pessoas vão dizer, mas a taxa de administração é a remuneração pelo trabalho ali do buy side. Eu mesma já fui analista de investimento de fundos de investimento por 12 anos. Inclusive, a maior parte da minha vida eu fui analista de investimentos de fundo de investimento buy side. E sim, a taxa de administração remunera. O que eu tenho para dizer é que, infelizmente, as estatísticas mostram que a maior parte dos fundos, muitos fundos, não superam os índices. E é por esse motivo que, se eu não tivesse a oportunidade de pagar um research ou de estudar eu mesma como eu faço as ações, eu, pessoalmente, optaria por investir em ETFs, que são os fundos negociados em bolsa que replicam os índices. E aí você pode fazer uma cesta de ETFs com o Small 11, BOVA 11, etc, tá? Há alguns, então, que são mais defensores de fundos. Agora, eu acho que vai ser muito raro vocês encontrarem alguém que diga isso pra vocês, como eu tô dizendo. Por quê? Porque, obviamente, que a indústria financeira, ela é muito pautada em a remuneração dos fundos, né? Se o fundo de investimento, se o agente autônomo falar pra vocês que investir em fundo não tem essas vantagens que eu citei de imposto de renda e de taxa, ele não vai ter remuneração, porque a indústria financeira é muito remunerada pelo percentual, essas taxas, né, de gestão, de administração, que são cobradas nos fundos. Então, obviamente que o vendedor de roupa não vai dizer para vocês que aquela roupa é muito cara ou que não caiu bem em vocês, né? Então, essa é a diferença de ser uma pessoa independente como eu tô trabalhando hoje em dia. Eu posso falar isso
porque eu não tô sendo remunerada por fundos e, enfim, né? E eu tô aqui expondo a forma como eu invisto meu dinheiro, né? Eu acho que mesmo que as minhas ações não sejam... não vou nem dizer que não, eu sou um gênio, eu acerto todas. Não, não é isso. Mas uma certeza eu tenho. Se eu corto custos, né? Corto taxa de administração, corto taxa de performance, aproveito o benefício de não pagar imposto de renda, eu tô largando na frente, né? E isso é fato. A carteira, bom, ela pode ganhar, perder do Ibovespa, mas também sei que grande parte dos fundos não ganham do Ibovespa, né? Aqueles que são muito bons, geralmente são muito difíceis também de vocês conseguirem investir neles, também considerem isso. Existem fundos muito bons e eu investiria neles, existem, mas esses fundos é difícil de alocar neles, são fundos fechados, que abrem janelas curtas, geralmente logo se esgota o capacity, né, que é o valor que pode ser investido, tem uma corrida, porque justamente são muito famosos e muito bons. Então, se eu tô pensando num fundo genérico e que não seja um dos melhores do mercado, eu prefiro investir diretamente em ações do que em fundos e previdência, por conta de tudo isso que eu falei agora, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, ajuda muito a gente continuar a fazer o trabalho independente aqui do quarto aqui de casa, né? No amor e na coragem. Se vocês quiserem assinar o meu produto, o link tá na minha bio. É uma carteira recomendada de ações, small caps. Eu tô tentando fazer uma carteira muito focada em dividendos e crescimento, ou seja, small caps que têm potencial de crescimento, mas que pagam bons dividendos por causa do momento de mercado. Se vocês são clientes aí, deixem o seu comentário para quem ainda não é. E é isso, né? Tô aqui e compartilhem esse vídeo que ajuda muito ao meu trabalho chegar em mais gente, tá? Ajuda muito mesmo. Compartilhem, curtam e nos mandem também o que vocês querem ouvir por aqui, que a gente vai conversando. Tchau, tchau!